Olá, tudo bem? Que bom que você voltou aqui na nossa página e hoje nós temos um podcast recheado de informações e dicas imperdíveis para você que é gestor ou gestora condominial e precisa fazer, por exemplo, a implantação do seu condomínio. Ou então, durante muito tempo, o condomínio teve uma gestão e uma administração que não foi tão legal assim. E agora você quer renovar, inovar. Então, você tem que inovar e renovar com a AVR. E aqui para falar com a gente, Rafaela. Rafaela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com o Chá das Síndicas, com a Ana Paula, né, a CEO aí, a gente está junto já há mais de 3 anos nessa caminhada, né, se conhecendo, eu acho que estreitando o relacionamento, né, e mostrando o que a VR tem de diferencial no mercado condominial, né, que eu acho que é isso que a gente vem para agregar, né, a gente tem que ser empresa agregando no mercado de condomínios, não ser só mais uma. A gente falou muito sobre isso, né? Eu acho que as pessoas estão perdendo no mercado esse olhar. O que é uma administradora? Existem condomínios que estão sendo geridos por administradora, eles estão tomando a frente dos síndicos e das síndicas. Existem condomínios que estão utilizando contabilidade como administradora. Então, acho que é muito importante, Rafaela, você deixar uma dica aqui para gente. O que realmente é de diferencial? Por que administradora e não contabilidade para administrar um condomínio? Então, a administradora, né, ela é uma assessora do síndico e do condomínio, dos condôminos, né? Então, muitos acham que a administradora, ela tem que tomar papéis que são do síndico. E não é bem por aí, né? Então, a gente não pode tomar a frente de quem é o gestor daquele condomínio, né? Então, quem está na Receita Federal não é a administradora, é o síndico. Então, a gente na realidade, a gente assessora, a gente dá todo o suporte, todo o apoio para aquele síndico, ou iniciante, ou até mesmo profissional, né? Que hoje a gente tem um mercado grande, abrangente no mercado condominial de síndicos profissionais, né? Que também precisam de suporte, e um bom suporte, né? Então, com isso, a administradora também tem que trazer tecnologia, inovação, né? Precisa estar dentro da atualidade, e isso não quer dizer que as pessoas mais idosas não vão conseguir ter acessibilidade, vão sim, né? É só você ter uma ferramenta intuitiva, né, que você ajude, e a gente tem isso nos nossos condomínios. Então, a gente traz esse diferencial para dentro dos condomínios. Uma outra coisa muito importante para falar, Rafaela, e isso me faz ser fã da AVR, né? Eu frequentei muitas assembleias, né? E muitas das vezes eu estava lá representando uma outra empresa, como a Ana Paula, não como o CEO do Chá das Síndicas. E nessas assembleias, a postura da AVR é muito interessante. Por quê? Vocês vão com o gráfico, vocês vão com os adplentes todos em ordem, né? Para organizar toda a assembleia. E muitas das vezes, a assembleia tem algumas discussões. E uma das discussões que teve, que foi muito legal, foi um condômino que falou que não sabia sobre a prestação de conta. E aí, a gente ali, em menos de 10 minutos, fez ele baixar o aplicativo e ele verificar toda a pasta do condomínio. Fala um pouquinho mais desse aplicativo que hoje é o diferencial, não só na sua administradora, mas em outras administradoras também, mas que o diferencial é que você utiliza um que é muito fácil para todo mundo, até aquelas pessoas que não sabem mexer com tecnologia. Então, a gente tem a gente já começa diferenciado porque a gente abre esse aplicativo para que os condôminos tenham acesso a tudo, né? Então, ele não fica restrito. Então, você pode, né, parametrizar, que a gente chama, configurar como você quer, né? Então, cada administradora configura a seu critério. Então, a gente já tem a postura de configurar para que o morador tenha uma visão igual a todo mundo, né? Igual à administradora. Então, todo mundo ver tudo. Então, a prestação de contas, ela é muito transparente. A gente trabalha com o aplicativo da Condomob, né? Desde que a gente começou com o aplicativo da Condomob, foi
um avanço para a empresa realmente teve uma outra visão, né, dentro do mercado e trouxe muita facilidade para dentro dos condomínios de grande porte, principalmente, que têm as suas fragilidades, assim como os de pequeno porte, que prezavam tanto pela transparência de contas, né, e não tinham. E ali você consegue ter uma ferramenta onde você vê toda a prestação em tempo real e uma coisa muito importante, com conta própria. A gente não trabalha com conta pool, né? A gente é uma administradora que, desde o início, a gente trabalha com conta própria. Então, cada condomínio tem a sua própria conta e a sua própria gestão. Então, de uma certa forma, você consegue ver em tempo real o extrato ali do que está sendo pago. E conforme vai sendo pago, vai sendo lançadas as notas e os pagamentos. Então, o morador, né, o proprietário, enfim, ele consegue ver a prestação detalhadamente do que está sendo gasto no condomínio, não tendo dúvidas, né? Então, no final de 12 meses, a gente tem aí um balancete, né, uma prestação de contas daquela gestão fechada e onde todo mundo tem acesso em tempo real, a qualquer tempo, igual aconteceu com você na Assembleia, de baixar e você vê ali na hora, gastou isso com o quê? Então, você até poder questionar numa Assembleia determinado gasto, porque você tem ali o aplicativo na palma da sua mão, né, trazendo a facilidade e a praticidade. Você consegue ver tudo num toque, né? Eu digo que é num toque, é muito intuitivo. Então, tem uma pasta chamada prestação de contas. Então, você aperta ali, pronto, você já está vendo ali a conta do condomínio e tudo que é gasto pelo condomínio mês a mês. Pegando um gancho no que você falou, Rafaela, sobre as contas próprias. Nós sabemos, e em outros podcasts eu já comentei sobre isso. Nós temos uma quantidade muito grande de condomínios que têm problemas documentais, né? Eu tenho uma certificadora digital, que é a Fênix. E lá, para fazer o certificado digital, a gente precisa de algumas documentações. E eu vejo que muitos condomínios ainda existem esses problemas de documentações e eu não sei como é que eles conseguem fazer o certificado digital. Mas, assim, não estou aqui para falar sobre isso, mas eu estou aqui para falar sobre a desculpa que algumas administradoras dão referente se a documentação não está legal, você tem que usar uma conta pool, e aí essa transparência fica complicada porque dá mais trabalho para o síndico, dá mais trabalho para o conselho conferir se aquilo que foi pago realmente pertence ao condomínio, né? Sim, exatamente. O grande problema a gente encontra muito nas contas que são essas contas tradicionais, dos bancos tradicionais. Os bancos digitais, eles já dão uma flexibilizada na documentação do condomínio, né? Então, o que a gente tem no banco tradicional é que é exigido pelo Banco Central a convenção registrada, o que muitos às vezes não tem. Às vezes tem uma minuta, às vezes está pré-notado, às vezes não está registrado mesmo, só tem aquela minuta da convenção sem registro nenhum no registro de imóveis. Então, isso antigamente não era exigido. Era exigido a minuta. Não importava se era no RGI ou não. Né? Tanto que eu tenho condomínios antigos que eram registrados em títulos e documentos, né? Porque a lei é de 64 e eu tenho condomínios que estão abaixo de 64. Então, você não pode obrigar esse condomínio a ter o documento certo, que era o RGI, que é a partir da lei de 64 que a gente teve realmente a obrigatoriedade de registrar a convenção de condomínio no RGI. E hoje a gente se depara com algumas convenções, lógico que outros vieram e continuaram com a mesma pegada de não registrar no RGI, sim no títulos e documentos. E eu tenho outros condomínios de 74, de 81, ainda registrados no título e documentos. E aí a gente se pegava naquela situação, o banco aceitava até alguns anos atrás. Até 2021, o banco tradicional aceitava o títulos e documentos. Hoje, ele só aceita a convenção registrada no RGI. Mas o banco digital, não. Né? Então, a gente tem alguns condomínios que têm minutas no memorial descritivo registrada, não está no terceiro livro, para alguns que conhecem aí do direito, né? Sabe aonde exatamente tem que estar registrada essa minuta de conversão. Mas alguns não têm, só tem o memorial registrado com aquela minuta prévia. Então, aquilo já serve para você abrir no banco digital.
E o banco digital também te dá facilidade até com a de títulos e documentos. Então, eu tenho vários condomínios que têm títulos e documentos e consegue abrir no banco digital. A gente também tem uma ferramenta, que é um banco digital da plataforma, que é o PJ Bank, que é um produto até da Superlógica, que está atrelado à plataforma e ele tem abertura de conta. Hoje se tem até a conta investimento. Então, você pode investir lá, de repente, o teu fundo de reserva ali na parte do CDI, que é aquele investimento que você pode mexer a qualquer tempo. Então, o PJ Bank também é um produto que a gente utiliza e que dá muita facilidade na abertura de conta para o condomínio. Eu acho muito interessante, vou pegar um gancho aí onde você fala, porque uma das últimas podcasts que eu fiz, eu falei muito sobre a previsão orçamentária. E dentro da previsão orçamentária, as pessoas não pensam nas obras futuras, não pensam na demissão dos funcionários orgânicos. E aí é onde eu quero falar sobre o CDI. O CDI é uma coisa que nós já fazemos como pessoa física e que, com a autorização da Assembleia, pode-se também colocar o fundo de caixa, aquele dinheiro que ficava antigamente reservado na poupança, hoje já pode-se ficar na aplicação, desde que a aplicação não corra um risco muito alto, para poder ficar rendendo ali quietinha, porque você vai mexer quando for fazer uma obra grande, de fachada, exatamente, quando for fazer a demissão de um colaborador, quando for fazer outras coisas que exijam que você mexa nesse valor. Sim. Fala um pouquinho dessa ideia que a AVR, como administradora, provoca isso nos gestores e nas gestoras para que eles autorizem em assembleia para fazer o investimento também desse fundo de caixa. Assim, hoje a gente vive um tempo, que ninguém quer fazer cota extra, Cota extra é a coisa mais polêmica que tem dentro de um condomínio e de assembleia. E às vezes você tem aquele fundo de reserva parado, estático, que só acrescenta mês a mês e não tem nenhuma rentabilidade. Às vezes fica parado 1 ano, 2 anos ali, sem uma renda, nada, Então, a gente traz a contabilidade, A gente tem um setor dentro, do financeiro e contábil, que analisa o mercado, o que é melhor, de repente, para você até fazer uma aplicação. Então, a gente leva para a Assembleia, para o condômino, para os condôminos autorizarem, porque o dinheiro é do coletivo. Sim. O dinheiro não é do síndico, o dinheiro é do coletivo. Então, para o coletivo entender se aquilo ali faz sentido ou não, deles aplicarem o dinheiro do fundo de reserva, o fundo de obra. Tem alguns condomínios que eu tenho, fundo de obra também. Então, tem um até em especial que eles têm o fundo de obra e aquele fundo de obra fica investido. Então, eles estão pagando a obra de fachada com o fundo de obra e está ali correndo um investimento mês a mês, Porque eles não estão pagando uma parcela alta. Então, acaba que eles já deram o sinal, já deram as intermediárias, então eles vão pagando conforme vai progredindo e com isso também vai rendendo, vai rentabilizando. Então, é importante os condôminos em si e o síndico ter esse olhar de rentabilidade. Porque quando você rentabiliza o dinheiro, você evita cota extra. Porque você também consegue aumentar o teu fluxo de caixa, o teu dinheiro ali que está paradinho, e que ele podia, no final de um ano, render 300, 400, dependendo do quanto você tem no fundo de reserva, até muito mais, mas são 1.000 a mais, 2.000 a mais num final de ano, E aí isso ajuda com a questão de 13º, até da nossa previsão orçamentária. Férias, as obras com os valores mais altos, que é reforma de fachada, obra na piscina. Reformas e reparos que você tem, manutenções periódicas que você tem, recorrente. E isso, eu digo que às vezes já vem um erro desde a implantação. Então, desde a implantação, a gente já vem com um erro de previsão orçamentária. As pessoas elas vão só repetindo a previsão orçamentária. Copia e cola, o famoso copia e cola. O famoso copia e cola. E não analisando o escopo de um projeto de um empreendimento imobiliário, que é o condomínio. Então, e qual a complexidade de cada um deles. Então, a gente, como administradora, a gente dá uma prévia para o síndico do que a gente entende
que é o escopo de uma previsão orçamentária. E você, como síndico, tem que saber todas as manutenções preventivas e periódicas que você tem que fazer. E se tiver faltando na minha previsão, a gente vai trocar, né, uma troca. Por isso que eu digo que a administradora ela é assessor do síndico. Ela está ali para trocar, né? Na implantação, normalmente acaba que a gente faz uma previsão para construtoras, né, prevendo o que tem no memorial descritivo. Então, a gente já prevê ali todas as manutenções que a gente pode. E depois o síndico que entra eleito, ele ajusta o que de repente está faltando, ele negocia, né, aquela previsão básica. Então, é muito importante a previsão orçamentária ela ser bem realizada desde a sua implantação de condomínio. Não quer dizer que a gente não vai pegar condomínio antigo que está com a previsão toda errada, né? Que acontece muito. Muito. Né? Então, as pessoas... não tem previsão. Eu tenho condomínios que eu peguei que não tinha nem fundo de reserva. Imagino. Então, não tinha nem fundo de reserva. A previsão orçamentária é um assunto muito sensível e eu sempre falo isso. A ideia do projeto Chá das Síndicas ter o diário de diagnóstico é exatamente para isso. Se você seguir esse checklist aqui, dificilmente a sua previsão orçamentária vai ficar furada. E eu sempre brinco, né? Falando com a Rafaela na intimidade, eu falo para ela que ela é queridinha das implantações, exatamente por causa disso. Eu me coloco no lugar do condômino. Quando ele chega lá para poder comprar o sonho dele e o apartamento, sei lá, é 300, 400 mil, se você falar que a cota condominial é R$1.000, a pessoa vai desistir. Então, o que os corretores geralmente fazem? Coloca aquela previsão orçamentária, aquele valor da cota condominial lá embaixo. E aí vende o sonho. Depois, quando as pessoas estão morando lá, elas vão entender que condomínio que tem elevadores, a cota é um pouquinho mais alta, porque o elevador tem que ter um acompanhamento de manutenção. Se o condomínio tem piscina, precisa do guardião de piscina, não só o piscineiro. Então, já tem que aumentar um pouquinho a previsão. Então, assim, quando a previsão ela é mal feita, porque tem construtoras que entregam uma previsão deles junto e as pessoas já vão iludidas para a primeira assembleia achando que vai ficar dentro daquele valor, é muito complicado. Nossa, mas isso está muito diferente. Mas quando você já tem uma administradora especializada em implantação e ela mostra ali do jeito que você mostra, porque assim, gente, eu brinco com a Rafaela dizendo que eu não entendo como é que ela e o carro dela vão para a assembleia tão completinhos, né? Ela parece aquela pessoa que você fala assim, tem agulha e linha? Ela tem, ela tira de lá uma agulha e uma linha, porque a assembleia dela, ela vai lá e demonstra tudo. Ela tem toda uma estrutura para fazer uma assembleia. Ela explica tudo nos mínimos detalhes, então não fica dúvida nenhuma que realmente a previsão orçamentária que a pessoa pensou que fosse caber dentro daquele empreendimento não cabe por conta de tudo que tem. E isso é um diferencial, né, Rafa? Sim, sim. A gente começou com a questão de implantação há quase 7 anos atrás, 6 anos praticamente, a primeira implantação de uma construtora também grande, né? Minha Casa Minha Vida. E quando a gente entrou lá, a gente já entrou como segunda administradora. E era um condomínio faseado, né? Que ele entregou a primeira fase e aí entregou a segunda fase, né? Entregaram 320 unidades e ainda faltavam 160. Então, quando eu peguei a previsão inicial feita pela antiga administradora, eu falei, tá errado. Porque o corpo de funcionários da portaria não iria mudar. O escopo não iria mudar. Eu falei, bem, como é que tá calculado? Tá calculado para 480, não para 320. Então, aqueles primeiros meses, né, que como foi faseado, então, os 6, 8 primeiros meses, porque a construtora às vezes erra a entrega. Então, às vezes fura. Então, você imagina, ela calculou, ela fez a previsão em cima de 480. Sendo que ela só tinha 320 pagantes. O que aconteceu? Quando eu entrei, o condomínio estava devedor. Sim. Não tinha dinheiro para pagar água, não tinha dinheiro para pagar luz, não tinha dinheiro para pagar nem a terceirizada. Devia mais de 160 mil só para a terceirizada que implantou. Por quê? Porque o cálculo foi errado, né? Então, o cálculo básico, eu digo o cálculo que é o mais básico possível, que é o quê? De corpo de funcionários. Então, ela colocou um corpo de funcionários para 480 pagar, não para 320.
Então, a gente já pegou um erro ali. Só esse erro já foi o primeiro erro, né? E daí, a gente criou uma previsão orçamentária realista para aquela realidade atual, que era de 320, e expôs isso na Assembleia desse jeito aí, né? Levando projetor, data show, enfim, fazendo uma apresentação de qualidade, levando planilha para as pessoas poderem entender, né? Não era para a pessoa não entender, era para a pessoa entender que todos aqueles serviços, quanto que eles custavam no final. E quanto que o condomínio precisava arrecadar para pagar aquilo tudo. Então, a gente conseguiu fazer isso no primeiro empreendimento. Hoje é um empreendimento que eu digo que é a menina dos olhos da VR. E fica em Nova Iguaçu. Olha que legal, né? É um condomínio que está com a gente há 6 anos. A VR tem 7. Ele está com a gente há 6 anos. Os moradores não deixam a gente sair de lá de jeito nenhum, né? Eu tenho moradora que me servia cafezinho quando eu entrei. Ela está lá até hoje. Hoje tem um café da manhã nas assembleias. Mudou completamente o cenário do condomínio. Hoje é um condomínio extremamente saudável, que tem todas as contas pagas, fez melhorias, assim, inúmeras melhorias no condomínio. Hoje tem placa solar, tem mercadinho, tem quadra poliesportiva, tem salão gourmet, né, com uma churrasqueira lindíssima. E a gente fica muito satisfeito de ver. Mas é um condomínio que escutou também a administradora. Isso é muito importante, né, Rafaela? Pegando esse gancho, né? Eu quero já fazer logo 2 perguntas, porque o pessoal sabe que eu coloco fogo no parquinho de vez em quando. 2 coisas. Primeiro, você leva toda uma estrutura, já deixa tudo planejado para fazer a assembleia, e muitas administradoras cobram esse valor extra que vocês chamam de periféricos, né? E também tem uma outra coisa muito importante. Quando o condomínio ouve a sua administradora, ou pelo menos para ouvir e analisar, o futuro é completamente diferente. Porque, às vezes, o condomínio é a primeira vez do síndico gestor ou síndica gestora. Se ela não consegue ouvir a administradora, ela não vai conseguir dar os próximos passos. Porque eles poderiam muito bem falar, não, a gente não quer essa previsão orçamentária, a gente quer continuar pagando esse valor, pronto e acabou. E aí eles não estariam nesse patamar que eles estão hoje. Então, fala um pouquinho dessa não cobrança dos periféricos, que é um diferencial da VR, e fala também no jeito, né, de você chegar nessa implantação e mostrar para os condôminos números e para os gestores também números, para eles entenderem que se eles fizerem a previsão orçamentária corretamente, o futuro deles é trazer bastante benefício para o próprio condomínio e valorizar, né? Sim, com certeza. Então, a gente não trabalha com periférico, por quê? Existe a palavra previsão orçamentária. Se eu trabalho com periféricos, eu não sei quanto eu vou pagar. Então, quando você não trabalha com periférico, você trabalha com um valor único. Eu vou te cobrar, sei lá, R$10 por unidade. Então, R$10 por unidade. Aquilo ali está tudo incluso. A minha nota fiscal, está incluso todos os meus serviços, idas às assembleias, a gente não cobra, é gratuito. Então, a gente faz 4 assembleias no ano, que a gente entende que é razoável. Assim, de 3 em 3 meses você fazer uma assembleia, já está de bom tamanho. E as digitais a gente não cobra, né? Então, se passar disso, ainda tem uma cobrança de deslocamento. Mas não é nada que vai furar a tua previsão. Mas se você faz uma previsão para o ano inteiro, o meu valor não vai mudar. É o ano todo aquele mesmo valor. Ele só muda no ano seguinte. Se mudar, né? A gente tem que entender também cada cenário e cada condomínio, como ele está trabalhando. Então, a gente faz o reajuste conforme também o reajuste, às vezes, do dissídio. Então, eu tenho condomínios, né? E por isso que a gente trabalha dessa forma. Porque a gente entende que a previsão ela tem que ser assertiva. Se ela não for assertiva, vai furar. E aí, o teu caixa não vai bater. Então, se você trabalha com periféricos, vai furar sempre. Porque eu nunca vou te cobrar um valor só. Eu vou sempre estar te cobrando valores adicionais. Sempre, eu chamo de penduricalho. São os penduricalhos. Cada mês é um valor diferente. Não, o que eu acho mais engraçado é que teve uma vez que eu fui pegar uma pasta de condomínio. Eu peguei 2 folhas, né? E aí eu falei assim, não, eu quero a pasta. Não, é isso aqui que o contador entrega. Aí eu fiquei meio assustada. Aí eu peguei aquela folha, olhei, falei, tá.
Não tinha nada. Não tinha nada, né? E do outro, tinha um monte de encheção de linguiça, aonde as pessoas não olhavam as letras miúdas e tinha o tal dos outros. Os outros que ninguém sabia o que era. É. E aí tinha cobrança de Xerox. Gente, 2025, ninguém usa Xerox. Depois tinha cobrança para o funcionário da administradora e de Uber no cartório. Esse era o melhor. Translado. Não, esse aí era o melhor, que era o translado. Então, eu tenho um colaborador que ele é registrado na minha empresa, mas é o meu cliente que paga para ele andar de Uber. Então, assim, são umas coisas que as pessoas não prestam atenção. Tem que prestar atenção. Tem que ser uma pessoa que realmente saiba fazer orçamento. Eu tenho um problema muito grande lá também no projeto Chá das Síndicas, que é o seguinte. Vamos fazer o orçamento desse copo aqui, ó. Esse copo aqui é para quê? É para beber água, é para beber vinho, é para beber suco. O gestor não sabe. Não sabe. Aí ele quer comprar um copo genérico que dê para beber os 3. Ok, vamos lá, vamos comprar um copo genérico. É de vidro? É de acrílico? É de plástico? Também não sabe. E aí vai indo, vai indo. No final, ele acaba com o mais barato. Aí o mais barato é um copo que não dá nada, parece um copo de botequim, que você tinha que beber uma talagadinha, e na verdade o que você queria? Você queria uma taça bonita de vinho para blindar, para poder beber um vinho, etc e tal. Então no começo você quer uma coisa, mas como você está focado no barato, você acaba comprando outra. E isso acontece também na administradora. Fala para mim o quanto que é frustrante você ficar do outro lado, mas ver que o síndico hoje ainda está um pouco perdido quando ele vai fazer esses orçamentos ligados à troca de administradora. A gente hoje tem um mercado que não se valoriza, né? Então, eu acho que nem as administradoras agora, assim, de uma certa forma, uma coisa é você ter diferenciais, outra coisa é você se valorizar. Né? Então, a gente vê, às vezes, propostas, né, quando você vai para uma concorrência, propostas que você sabe que não é real. Né? Então, a pessoa olha, tá, o teu valor... Vou dar um exemplo. O teu valor é 3.500. Aí a pessoa vai lá e coloca 3.000 no valor dela. Aí as pessoas normalmente vão o quê? Pelo valor. Elas não vão pela qualidade do serviço. Nem olham o contrato. E os diferenciais, exatamente. Nem olham o contrato, que diz, né? Por exemplo, eu não tenho multa contratual. Então, tem administradoras que imputam multa aí do artigo 603 e aí você tem que pagar tudo o que resta ainda. Né? Então, eu não faço isso. Eu trabalho para as pessoas terem a qualidade no serviço e elas estarem satisfeitas, serem bem atendidas. O melhor de tudo, né? Ela quer ser sua cliente. Você não obriga ninguém a ser seu cliente. Exatamente. O que a gente vê no mercado, Rafaela? A gente vê empresas que, além do contrato ser amarrado e as pessoas não lerem, não terem assessoria jurídica para ajudar a ler os contratos e ver as pegadinhas, tem administradoras que amarram 2 anos, tem administradoras que colocam multa, existem também administradoras que ficam muito tempo no condomínio, mesmo que o condomínio não queira, porque aquele condomínio está com a conta negativa. Está devendo ela. Está devendo ela e aquele valor vai virando uma bola de neve pior do que a agiota. Então, assim, então tem de tudo no mercado. Mas, assim, você tem o seu diferencial. E eu acho muito legal que é assim, ó. Você não esquenta a cabeça, você dá a oportunidade da pessoa experimentar aquela empresa. E você fica aguardando, porque com certeza essa empresa, esse condomínio vai voltar ou vai se arrepender. Por quê? O jeito de atendimento é diferente. Você tem dentro lá da sua administradora setores separados. Então, assim, eu tenho e alguns clientes têm o telefone da Rafaela. Mas, dependendo do assunto, não é a Rafaela. São os outros setores que têm nome e telefones separados. Tudo muito organizado. Muito setorizado. Eu escutei ontem um feedback de um síndico, eu escutei agora também, eu vindo para cá, um feedback de um síndico profissional, né? No sábado eu escutei do financeiro da empresa síndica. Ela falou assim, não conheço nenhuma administradora no mercado, e olha que a gente trabalha com algumas, que dê um atendimento para o financeiro como vocês dão, diferenciado. E com uma resposta, um tempo de resposta tão rápido.
né? Aí eu falei, quanto tempo que você demorou para ser atendida? Ela falou, sei lá, acho que nem 5 minutos para o financeiro me responder. Ela falou, você sabe que tem outros administradores que eu demoro uma semana para ser respondida? Aí eu falei, mas aí eu não vou me comparar com as demais. Eu sei do que a gente faz. O que a AVR faz como empresa, né? Nós somos uma empresa setorizada, por isso que você falou bem. Os síndicos, eles têm o meu contato, né? Que sou a gestora de lá, né? Mas eles têm, sim, o contato dos setores que vão cuidar daquelas áreas específicas. Então, o financeiro, quem cuida do financeiro daquele condomínio, né? Quem cuida da parte da contabilidade daquele condomínio, quem cuida da parte de atendimento daquele condomínio, da área de lazer daquele condomínio. Então, você consegue falar diretamente com o setor. Isso facilita tanto o síndico, os gestores, como os moradores. Porque o morador ele tem acesso a esses setores também. Não são setores blindados. São setores que você tem uma dúvida. Eu tenho um morador, que é até de um condomínio também em Nova Iguaçu, que ele é um morador contador. Então, ele quer sempre falar com a parte fiscal. Ele fala com a parte fiscal. Então, ele manda e-mail, ele liga para lá e ele tem resposta. Então, outro dia eu perguntei para ele assim, você pode me dar um feedback do que você acha? Ele, posso sim, eu sempre fui atendido, sempre fui respondido, nunca fiquei sem uma resposta da parte financeira, que é a minha área. Então, a mesma coisa é o que eu escuto dos síndicos, né? Então, o síndico acabou de falar comigo, não tem como, o atendimento de vocês é de excelência, assim, é um atendimento que prioriza tanto os moradores quanto o síndico, né? E a gente não tem ruído nos condomínios que a gente administra com vocês, né? Que são administrados e tem a AVR. Então, a gente leva esse conceito, né, para dentro do condomínio como diferencial. Claro. Né? Então, esse é um diferencial. O atendimento para a gente é muito importante, né? A gente escuta muitos desaforo, a gente escuta muita gente desabafando. Eu digo que hoje a gente é até um pouco psicólogo. Faz até uma psicologia, porque às vezes o problema não é com a administradora. Às vezes o problema está dentro do condomínio, que às vezes você precisa resolver internamente e acaba isso chegando na administradora. E a gente é um ponto de apoio do síndico. Sim. Que a gente leva o feedback para o síndico. Olha, tá acontecendo isso, chegou pra gente essa reclamação. Então, a gente consegue também alinhar isso e levar. Ajudar na gestão no sentido de que aí eu vou aproveitar esse gancho para falar já de outra coisa, que eu gosto de botar o fogo no parquinho e a gente tem que aproveitar esse podcast. Você sabe também que nesse mercado condominial tem muita administradora que ela também é síndico profissional. E aí há um conflito de interesse. E existem também as administradoras que, quando elas recebem uma reclamação do síndico, ela começa a se movimentar para trocar o síndico. Como se o síndico não tivesse o direito de se defender. Então, eu acho que isso é uma parte muito ruim. Quando você fala dessa comunicação e dos setores, eu fico imaginando. Quando você entra num condomínio, e existe aquele eu falo que é o período da paquera. Não tem como você fazer um bom trabalho se a comunicação também com o gestor é complicada. Porque se tem um condomínio que não tem administração dentro, né? Não tem uma secretária, um preposto, um zelador, etc. E você precisa falar diretamente com o gestor. Se o gestor não se comunica corretamente com você, esse ruído da comunicação também atrapalha até a sua entrada nesse condomínio. Com certeza. Porque as informações precisam ser trocadas. Uma coisa primária, né? Que eu digo que, lógico, a implantação, ela já vem ali com aquela base de dados, que nem sempre vem correta, tá? Tem muita atualização. Eu digo que quando a gente recebe um condomínio de implantação e vem a base cadastral, né? Ela já vem uma base que eu digo que defasada. Mesmo quando a gente vai fazer uma AGI. Quando você vai fazer uma assembleia de... Quem não sabe, a AGI é uma Assembleia Geral de Instalação ou Implantação, né? Como já diz o nome. E aí, a gente tem ali o cadastro de moradores. Mas e às vezes que você comprou na Caixa Econômica junto com seu marido, com a sua esposa, enfim. E só vem o teu nome. Então, a base, ela já está errada. Porque tem que vir no meu nome e no seu nome. No nome das duas pessoas. No nome das duas pessoas. Eu tenho que dar acesso às duas pessoas
pro cadastro. Então, muitas das vezes a gente tem que atualizar aquele cadastro, né? E o aplicativo ele já dá essa opção para você. Mas você concorda que eu já tenho um prévio? Eu já tenho um inicial. E a gente entra em alguns condomínios que, infelizmente, às vezes não tem cadastro nenhum. Não tem cadastro de nada. Às vezes, muito mal, tem o nome do morador. Né? Não tem CPF. Hoje, a gente sabe que é uma exigência bancária, né? Você emitir boletos precisam ter o CPF. Então, você não consegue mais emitir boletos sem CPF. Isso é um problema imenso dentro de muitos condomínios e os mais antigos, principalmente, né? Os mais novos, a gente ainda consegue ter um acesso melhor. Mas os mais antigos, a gente tem muita dificuldade. Uma, porque as pessoas não querem dar o CPF, né? Tem medo do golpe. Tem medo do golpe, E outra, porque realmente, às vezes, não tem um administrativo, às vezes não tem um síndico para ir atrás, né? E fazer uma atualização, ou pedir para a conscientização dos moradores para atualizar a base cadastral, que é muito importante. Você está sempre atualizando o cadastro de moradores. Isso tem que ser feito pelo menos anualmente, né? Porque existem mudanças. Né? As pessoas vendem um apartamento, as pessoas alugam, às vezes tem inquilino, a administração precisa saber que tem um inquilino ali dentro. Né? Então, até no aplicativo, a gente tem uma base para o inquilino. Porque o inquilino também tem direito de reservar um salão de festa. Sim. O inquilino também tem direito de reservar uma churrasqueira. Na verdade, isso aí faz parte da comunicação também, né? O Diário de Diagnóstico, ele tem um cadastro de condôminos muito completo e eu gosto muito de falar do Diário de Diagnóstico porque você tem aqui um modelo de ficha de cadastro que trata todo mundo por igual. Então, você tem o morador, você cadastra todo mundo que mora na casa, você cadastra os empregados, porque hoje a gente sabe que tem a babá, a pessoa que vai fazer faxina, que só vai de 15 em 15 dias. Sim. Então, tudo isso ajuda todo o ciclo administrativo do condomínio, porque se você tiver uma portaria remota, uma portaria digital, isso aí ajuda porque você precisa colocar todo mundo cadastrado direitinho aqui. Então tem a parte dos veículos, os contatos de emergência, você tem animais, você tem o quê? Eu preciso cadastrar também, em caso de emergência, a informação da imobiliária. Sim. Entendeu? A gente tem o Airbnb, a gente tem por temporada, a gente tem o inquilino, tem o transporte escolar, entra ou não entra. Então, assim, o cadastro, ele ajuda porque ele consegue finalizar o círculo para poder você ter todas as informações e colocar até no aplicativo Sim. também, mas a responsabilidade de atualizar sempre é da administração do interna. gestor e da administração interna. Exatamente. A administradora não tem como, né, ter esse papel de fazer atualização cadastral. A gente até envia um relatório muito parecido com o seu, né, com o que está no Diário de Diagnóstico. A gente manda um modelo para o condomínio entregar ou entrega para cada proprietário para poder fazer a atualização cadastral e aí nos enviar de volta, né, para a gente poder atualizar o nosso cadastro, a nossa base, né, mas esse trabalho é da administração interna, é de quem está lá dentro, não de quem está fora, né, não quem está no escritório. Eu digo que a gente até é uma administradora muito atuante dentro de condomínio, mas a gente não faz esse serviço do dentro. Até porque a gente entende que quem está dentro é o síndico. Sim. É o síndico, é a administração interna, que às vezes tem lá... Uma secretária. Tem a secretária, o assistente administrativo, ou tem um preposto. Isso aí. Então, esse trabalho está dentro. Ele não está fora. Né? Então, nós que temos que ser alimentados. Então, a ferramenta da tecnologia, obviamente, ajuda, auxilia. Mas o primeiro cadastro eu preciso ter. Isso aí. Porque se eu não tiver o primeiro cadastro, eu não tenho nem como rodar uma operação de condomínio. Até porque, já vou pegar um gancho para a gente falar de uma outra coisa também, que é muito legal. Você se preocupa muito com a saúde financeira do condomínio. E eu já participei de várias assembleias com você, porque nós somos parceiras de algumas garantidoras. E aí, quando a gente chega para falar de saúde financeira com esses condomínios, eles já estão meio perigando. E aí eu acho muito legal porque... Quando o cadastro está atualizado, facilita a nossa vida na hora de chamar aquele condômino que é proprietário para a assembleia, para entender que quando ele é adimplente, ele paga pelo inadimplente.
Exatamente. Quando você tem um inquilino, você sabe se aquele inquilino ele fechou negócio, contrato, foi com o próprio proprietário ou com a imobiliária, porque caso a gente não consiga falar com ele, a gente pode entrar em contato com a imobiliária para falar da falta de pagamento. Então, assim, existem essa responsabilidade e esse diferencial na AVR, que ela também se preocupa com a parte financeira, até porque você já tem também essa expertise. Conta um pouquinho dessa expertise e o porquê desse diferencial da AVR ficar tão preocupada com a parte financeira, porque sem dinheiro a gente não consegue administrar, né? Exatamente, né? Ninguém administra sem dinheiro. Eu tenho vários condomínios ainda que não tem garantidora, né? Porque tem uma saúde financeira muito boa, né? Tem uma inadimplência muito baixa, né? Então, existem casos que não tem necessidade. Mas eu venho do ramo, né? Eu, antes de ter administradora, né? De entrar nessa empreitada de empreendedorismo como administradora, eu vim do ramo de garantidora. Então, eu conseguia ver a realidade de cada condomínio, né? Eu falava, meu Deus, como o condomínio tá? O condomínio não tem nem um caixa, não tem nem como pagar as contas ordinárias, né? Por conta de tanta inadimplência, às vezes com 30%, 40%. E eu comecei a trabalhar com garantidora na época, aqui no Rio de Janeiro, quando não tinha garantidora. Né? Então, parecia até que eu estava dando um presente de Natal, era um coelhinho da Páscoa, e o síndico brincava, não é possível, você vai me dar dinheiro? As pessoas ficam desconfiadas porque, por exemplo, eu que sou especialista em condomínio Minha Casa e Minha Vida, os condomínios da minha região, com 40% de inadimplência, tinha mês que batia 60%, principalmente quando chegava perto do final do ano, que o pessoal estava preocupado em comprar roupa de Natal e não pagar a cota condominial. Essa realidade era muito complicada para mim. E não tinha garantidora que aceitava isso. Eu não sei por quê, mas tem algumas administradoras que têm essa questão de não gostar de garantidora. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho que gostar da garantidora. Eu tenho que entender a realidade do condomínio. O que o condomínio precisa. Isso. Então, isso é o mais importante. Eu digo que o condomínio é um tripé, né? Ele tem a administradora que está ali para te assessorar e mostrar para você um caminho, às vezes você como gestor, que às vezes você não encontra, que tem muitos gestores que realmente não querem entrar numa garantidora, mas às vezes não tem outra saída. A saída é essa, às vezes é levantada até por morador hoje, a questão da garantidora. E você tem que ter um jurídico. Só que o que eu vejo dentro desse mercado? Tem administradora levando 3 coisas ao mesmo tempo. Levando a administradora, síndico profissional e jurídico junto, no mesmo contrato. Eu já peguei condomínio assim, gente. Eu já tô dizendo porque eu já peguei. Não é uma coisa que não aconteceu comigo. Eu já peguei um condomínio que a empresa eram as 3 coisas. Ele era jurídico, ele era o síndico e ele era a administradora. Um verdadeiro conflito de interesse. Conflito total, né? Então, hoje, eu sempre digo, você tem que ter uma administradora, você tem que ser a empresa, ter ou a empresa síndica ou ser o síndico, e você tem que ter um terceiro que é o jurídico, né? E não junto. Eu já participei de concorrência onde a administradora ainda hoje, atualmente, ainda vende serviço jurídico, que não pode. O famoso pacote completo. Entendeu? Então, a gente tem essas questões que eu acho muito negativo, né? Como é que eu vou concorrer para uma concorrência e a pessoa fala... Lógico, tem muitos advogados agora dentro de condomínios que já dão aquela famosa pergunta. Mas espera aí, você vai dar parecer? Você vai ajuizar? Você vai ser o jurídico? Mas e se a gente tiver problema com você? Quem é que vai defender a gente? Exato. O jurídico da administradora que vai defender? Né? Claro que não é. Então, a gente sempre traz eu, pelo menos, toda apresentação que eu faço da AVR, eu sempre falo da importância de você ter uma administradora. Ser administradora, eu não sou mais nada a não ser administradora. Né? Não que eu não pudesse locar ou fazer compra e venda, eu tenho no meu KNAI a possibilidade, mas não tenho interesse, né, de fazer locação, nem compra e venda, né, trabalhar com compra e venda de imóveis. Não tem interesse. Eu tenho interesse em ser administradora. Acho que tudo que a gente faz com foco, a gente faz bem. Então, se você é síndico, seja síndico, que você vai fazer bem aquilo e você vai
ganhar um mercado imenso que a gente está vendo aí, né? Para a sindicatura profissional. Se você é uma boa administradora, você vai ser administradora, você vai crescer também, né? Eu digo que hoje eu só não sou, assim, não sou de grande porte, porque eu não trabalho com conta pool. Se eu trabalhasse com conta pool, acho que eu estava até rica, né? Eu até brinco, sempre brinco nos condomínios, mas é a realidade. Né? Então, é a realidade. Então, a gente tem que entender esse cenário e o importante é estar segmentado. Você, síndico, administradora e jurídico, trabalhando em conjunto. O tempo passa muito rápido, mas eu não posso finalizar aqui sem fazer uma declaração e quero que você dê uma pincelada sobre isso. A VR também tem outro diferencial. A AVR começou, acho que agora o que eu participei já foi o 2º curso de síndico profissional, onde a AVR chama os seus síndicos, sejam eles moradores, sejam eles externos, que queiram se atualizar, né? E aí a AVR traz pessoas do mercado condominial. Da outra vez chamou o doutor Natálio. Sim. Eu participei dessa vez, a doutora Alessandra participou. Então, assim, trazer o síndico para dentro da administradora para poder participar desse curso de atualização também é um grande diferencial. E aí eu quero que você finalize falando desse diferencial que a VR tem. Isso foi uma idealização já há bastante tempo, né? Então, eu tenho uma corrente na minha família que são de professores, né? Eu venho de uma família de educadores. E isso sempre foi uma coisa que tanto a minha mãe, né, que é muito inspiradora para mim, mas as minhas tias também, que são da área de educação, e a minha irmã, que ela sempre falava, pô, a gente precisa fazer um curso, vamos fazer um curso para a VR, porque as pessoas precisam de formação. Até os nossos síndicos moradores, que são muito crus, né, não entendem. Então, a gente entendeu essa demanda. A gente começou no ano passado, né, como você citou, com o doutor Natálio. Conheci ele num evento e vi a palestra dele. Ele tem um curso e a gente fez uma parceria para a gente dar esse curso para os nossos síndicos lá internamente, que foi um sucesso, né? Foi um curso muito bacana que mudou a mentalidade de muitos síndicos. E esses síndicos hoje, que só tinham um condomínio, hoje tem 3. Eu sou aluna Natálio, hein? Então, hoje eu tenho síndicos aí que estão indo para o 4º condomínio e fez o primeiro curso e fez o 2º curso. E aí, quando a gente fez essa idealização do 2º curso, foi uma coisa muito mais de imersão, foi uma imersão maior, né? Aonde a gente entendeu a questão da implantação, que tinham síndicos de implantação, que precisam de capacitação. Então, a gente trouxe engenharia para dentro do curso, para as pessoas entenderem um pouquinho das NBRs, né, e quais responsabilidades o síndico tem que ter, tanto numa implantação quanto na vida condominial mesmo recorrente, do dia a dia, né, das manutenções periódicas. E aí a gente também juntou com a parte que a gente diz que é do direito condominial, né, para as pessoas entenderem quais as responsabilidades que você tem como síndico, mais na parte do direito, né, na legislação. E a gente ainda fez uma aula que era de contabilidade e de gestão administrativa, tanto ministrada pela contabilidade, pela nossa contadora, né, que é a minha sócia. E ela trouxe ali eu digo que ela trouxe de forma intuitiva também para os síndicos poderem ver e analisar um balancete simples e conseguir achar erro em balancete. Então, a gente trouxe essa capacitação para os síndicos. Teoria, mais a prática. E também a gente teve a parte administrativa que traz o quê? Um pouco da comunicação, de como você deve se comunicar com os moradores, né? Que hoje a gente vê que pesa muito isso dentro dos condomínios. A comunicação, às vezes, falha. Às vezes, o síndico não é um mau gestor, mas, às vezes, a falha da comunicação dele traz uma coisa negativa para a gestão dele, né? Às vezes ele pode ser um excelente síndico, ter deixado o caixa super positivo, mas as pessoas não conseguem enxergar
tão positivamente a gestão do síndico, porque, de repente, ele falha na comunicação. Né? Então, a gente tem essa pegada, né? A gente vai fazer um próximo em breve, né? A gente está planejando, porque tudo tem que ser muito estruturado, né? É uma imersão, são 3 dias, né? São 3 dias que a gente diz que é de 8 da manhã, né, até as 6 da tarde. A pessoa tem que ter disponibilidade para aquilo e tem que estar interessado, né? E a gente conseguiu ver nesse curso, né, que aí a gente conseguiu atingir lógico, um número maior de pessoas, que até você esteve presente, das pessoas estarem interessadas efetivamente e participarem dos 3 dias. Então, você viu ali as pessoas 3 dias consecutivos, chegando cedo, tomando café da manhã com a gente lá. Almoçando junto no shopping. Isso aí, depois retornando, né? Fazendo um coffee breakzinho à tarde ali para, né, dar uma animadinha. Mas você viu as pessoas ir nos 3 dias. Então, isso foi muito bacana. A busca do diferencial. O mercado está lotado de profissionais, né? E aí você tem que buscar o seu diferencial. E essa imersão, ela faz diferença. Porque as pessoas vão ver na prática que, às vezes, faz a mesma coisa 5, 10, 15 anos, mas a prática que ele faz está errada. A gente falou de tudo um pouco, né? Eu digo que a gente falou do tema de garantidora, a gente falou do tema das questões das NBRs, a gente falou da parte legislativa, a gente falou da parte administrativa, a gente falou até de piscina, né? Tinha um profissional de piscina lá. Então, os síndicos ficaram assim, caramba, eu tô fazendo tudo errado, contratei errado. E eles começaram a ver até os erros que tinham na sua própria gestão e o que eles poderiam melhorar, né? Que, de repente, eles não estavam fazendo errado, mas existe um outro caminho, né? Hoje eu tenho uma síndica que ela já está buscando, vai fazer uma assembleia agora na próxima semana, no sábado, aonde ela vai colocar a garantidora, ela vai vender o passivo e ela ainda vai pegar um empréstimo com a garantidora, para ela poder fazer a obra do telhado dela, que é um condomínio pequeno, e eles não têm condição de fazer. E se fizesse uma cota extra, ia ficar uma cota extra exorbitante. E hoje você sabe que o mercado, para você pegar um empréstimo num banco tradicional, é uma coisa quase que inviável, né? Os juros é de 7%. Então é uma coisa inviável para um condomínio. E aí você trazendo essa outra ferramenta, né? Que eu digo, que eu acho que a gente tem que trazer soluções para dentro do condomínio. São soluções. Então, a gente, como administradora, também, a gente tem que entender o condomínio e tentar levar para o síndico, tanto o morador, que o profissional a gente já entende que ele já tem mais expertise e aí consegue enxergar melhor, mas muitas das vezes a gente leva até para o profissional. Porque, na verdade, quando você fala que a administradora é assessora, vai fazer assessoria administrativa para o condomínio e para o síndico, é porque a pessoa que está de fora do problema vai conseguir enxergar algumas soluções que fica muito mais prático quando você ouve da parte técnica. Sim. Não, aquela administradora está querendo aumentar nossa cota condominial. Agora, quando a pessoa vê do outro lado, não, aquela pessoa está fazendo os cálculos corretamente, a nossa necessidade está dentro desse valor aqui. Então, assim, é muito importante o conhecimento para poder você abrir a sua visão de qual é a solução que vai resolver de imediato essa necessidade desse condomínio. Então, ter uma administradora hoje amplia o olhar 360. Não é aquela, igual eu ouvi, gente, eu fui notificada pelo CRA e quando eu liguei para lá, a pessoa que atendeu falou para mim que a administradora gerava boleto. Eu passei mal. É muito difícil. É muito mais amplo do que... Eu tenho mais de 146 responsabilidades dentro de um condomínio, né? Até quando ele implanta, né? Então, é falado até por um advogado, condominialista bem famoso, doutor Márcio Raskovski. Ele fala sobre a importância do papel da administradora no condomínio de implantação, que são mais de 146 responsabilidades. Imagina, eu como administradora tenho mais de 146 responsabilidades. Imagina o síndico, né? Então, as pessoas precisam entender a função da administradora, né? Que é muito mais abrangente do que uma pequena contabilidade,
né, ou uma contabilidade, você querer gerenciar um condomínio grande... Só com contabilidade não dá. É inviável. Não, até porque eu tenho a minha sócia é contadora, né? Tenho 2 pessoas, tenho 2 contadores lá dentro da empresa. Então, você imagina, eles também têm essa visão, que a administradora é muito maior, né? É muito mais amplo do que só fazer um balancete e gerar boleto, né? É muito maior do que isso. Com certeza. Mas assim, ó, foi um prazer muito grande. O podcast do Chá das Síndicas está aqui com você, Rafaela, da VR, para a gente falar desse diferencial, de todas essas dicas maravilhosas que você deu aqui. O tempo parece que é longo, mas é muito curto. Mas você que está assistindo aí, não fique triste. Você vai poder estar, através desse link aqui embaixo, se inscrever para no dia 30/10 estar conosco comemorando os 4 anos do projeto do Chá das Síndicas na CADEG, onde nós vamos falar do Outubro Rosa, nós vamos falar, sim, dos cuidados com a nossa saúde, né? Através do câncer de mama, do câncer em outros órgãos, mas a gente também vai falar do cuidado do gestor e das gestoras, mas a gente também vai falar de muitas empresas e muitos diferenciais, e você não pode perder, porque aquela dúvida que você falou, eu acho que eles iam perguntar e não perguntou, vai ficar lá pro dia você comparecer e comemorar com a gente, não é verdade, Rafaela? Verdade, e a gente vai estar lá também. É isso aí. Então, muito obrigada. E aí, agora a gente tem um presente para... Ah, que legal! Olha, gente, que lindo! Personalizado. Eu ganhei uma garrafa personalizada escrita Síndica Ana Paula. Eu já sou fã, né? Vocês sabem que eu já sou fã. E eu acho que, como eu sempre falo lá no projeto, você que é líder, você tem que ser exemplo. Então, quando eu, Ana Paula, estou frequentando o curso, seja da Rafaela ou qualquer outro curso, não é que a Ana Paula não saiba, é porque é importante sempre estar se reciclando. Então, se eu quero cobrar das síndicas e dos síndicos que seguem o projeto do Chá das Síndicas para eles fazerem a reciclagem, porque as leis mudam o tempo todo. Então, assim, não é mais privilégio do advogado ou do médico se atualizar. O síndico também precisa se atualizar, porque senão o síndico fica achando que a administradora está certa de mandar na gestão dela. E não é isso. Então, você tem que saber quais são as obrigações da administradora para você cobrar ela das obrigações dela e você ter realmente uma assessoria para te ajudar com essa gestão. Então, muito obrigado, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aí. Quem quiser também, a gente conhecer um pouquinho mais da VR, é só entrar aí no Instagram, né? Tem o nosso site, avrconsultoria.com.br, e tem a AVR_consultoria, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, gente. Tchau, tchau, e até o próximo podcast, e até dia 30 de outubro.